Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o programa do Ictus Podcast, onde a gente comenta capítulo a capítulo a leitura de livros maravilhosos. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, basta você acessar o link t.me/Clube Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, Thiago, tudo bem? E você? Tudo bem. A leitura de hoje parece que foi um livro inteiro de conteúdo, né? Então, mas eu vou te falar que eu fiquei meio distraída, não fluiu muito pra mim, não. Meio perdida, eu gostei bastante. Eu tive que reler algumas páginas, porque sabe aquela sensação de quando você lê e você não absorveu nada? Uhum. Eu tô gostando da leitura do livro, não? Eu gostei bastante, mas vamos lá, a gente vai conseguir passar. A gente hoje foi da 266 até a 286, né? Isso mesmo. Nosso querido Riobaldo. Uhum. Deixa eu só ver o que estava acontecendo. O Zé Bebelo, ele tava naquela de mais ou menos ensinar, eu entendi assim, né? Ensinar o Riobaldo como liderar, como enxergar como um líder, eu não sei. Ele chama o Riobaldo de canto e fala, vem aqui que quero fazer umas perguntas. E aí ele pergunta, qual vai ser a ação dos Hermógenes? O que eles vão fazer agora que eles estão cercados? E aí o Riobaldo fala, não sei. E aí o Zé Bebelo fala, não, eles vão sair por aqui, 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 aqui. E os soldados? Aí ele, tem a menor ideia. Então, os soldados vão fazer isso, isso, isso. E a gente? Também não sei. A gente vai fazer isso aqui. E vai sair por um caminho lá que ele indica. E, de fato, o bando sai fora por esse caminho. E o Riobaldo fica super surpreso pelo fato de que tudo vai bem. Ninguém é perseguido, não acontece nada assim. Exato. Não, e assim, a bronca que o Zé Bebelo dá nele, né? Quando ele só responde, não sei. Aí o Zé Bebelo te põe no lugar, hein? Acorda, rapaz. Mas eu acho que ele tá meio que treinando ele mesmo. Mas assim, eu achei que a saída da casa lá dos tucanos foi muito fácil. Você achou que devia ter um tipo de, sei lá. Então o que a gente percebeu aqui é que o Zé Bebelo, ele tinha falado que ele não ia respeitar lá o acordo, né, de paz com Hermógenes, mas respeitou, né? Ele saiu numa boa. 3 dias e não teve nenhum ataque entre os dois. Aí eu achei interessante que o Riobaldo falou, né? A gente saiu e deixou os mortos lá pros soldados. Eu achei que você ia falar do gato. Que eles estavam no caminho e falou. Não é que o gato ficou lá? Um risonho falou. Ai. Deve ser muito divertido, né? Essa parte da vida deles, né? O interessante é que o Zé Bebelo chegou pro Riobaldo, porque o Riobaldo tava super desconfiado dele, né? Mas aí o Zé Bebelo falou, Riobaldo, escuta, botei fora minha ocasião última de engordar com o governo e ganhar galardão na política. E o Riobaldo vê, é verdade. Então ele deixou claro, essa minha ação foi justamente pra gente poder conseguir escapar aqui. Eu usei a influência política que eu tinha, mas o fato de eu ter gastado esse cartucho aí atrapalhou todos os planos que porventura eu pudesse ter para assumir a carreira política aí. A gente também percebe que depois disso o Riobaldo, pelo menos até o ponto que a gente leu, não desconfia mais do caráter do Zé Bebelo. Não, né? Ele até elogia ele um pouquinho mais à frente aqui dentro da leitura de hoje. E o Diadorim, que estava sumidão, volta, né, ao seu assunto. Mas sei lá, fiquei meio assim. Foi essa parte que eu tive que reler 2 vezes. Eu não entendi por que o Riobaldo decidiu presentear ele. Aliás, antes disso, Carol. Primeiro, o Riobaldo, ele fica preocupado achando que o Diadorim tá meio emburrado com ele. Mas aí ele se convence que não, que quem tava emburrado mesmo era o próprio Riobaldo, que o Diadorim tava de boa com ele. Verdade. Um trecho do livro vai mostrar que eles estão indo para um tal de Currais do Padre, que é lá que se resguarda uma boa cavalaria. Lembra que eles estavam todos a pé. E ele relata essa passagem toda a pé deles, que é uma desgraça, né? Chove, tem marca de onça em volta, passa frio. Acaba o tabaco deles lá que eles usam pra pitar. Enfim, estão sofrendo pra caramba aí. Aí sim aparece aquela parte onde ele acha que o Diadorim tá emburrado e não está emburrado.
E aí, finalmente, acontece a ideia do presente, né? Então, aí o Diadorim, ele tá ali do lado do Riobaldo, e o Riobaldo lembra de uma pedra que ele arranjou, né? Uma pedra preciosa, tal. Uma pedra de safira. Isso. Ah, safira aí aparecendo. E aí ele pensa, vou dar pro Diadorim. E aí, até aí você fala, tá bom, tranquilo, né? E aí ele fica, eu achei até bonitinha essa parte, desde que falei, Diadorim quis muito saber o presente qual era, assim apertando comigo com perguntas, que sem aperreio deixei de responder, até de tarde, quando fizemos estância. Então você vê que é aquela coisa meio que infantil, né? Ai, você tem um presente pra mim? E a bem da verdade é que todo mundo, quando tem aquela coisa, vou te dar um presente, a gente fica assim com o coração, ai, que será que é, Ainda né? mais sem propósito, assim, sem um aniversário ou uma data festiva. E aí eles estavam ali, né, meio quando ninguém viu nada, o Riobaldo foi, desfez lá a costura da mochila dele, né, tirou a pedra preciosa e deu pro Diadorim. Eu pensei que o Diadorim ia ficar, nossa, tu é meu amigo mesmo, sabe, tamo junto, parça. Mas não foi a reação mais ou do menos, ele ficou, ó. Quer ver? O Diadorim entrefez o pra trás de uma boa surpresa e, sem querer, parou aberto com os lábios da boca, meio que embasbacado, assim, eu entendi isso, né? Enquanto que os olhos e olhos remiravam a pedra de safira num covo de suas mãos. Ao que sofreou no bridado, se transteve sério, apertou os beiços e, sem razão sensível nem mais, tornou a me dar a pedrinha só dizendo: deste coração te agradeço, Riobaldo, mas não acho de aceitar um presente assim agora. Aí guarda outra vez por um tempo, até enquanto se tenha terminado de cumprir a vingança por Joca Ramiro. Nesse dia então eu recebo. Eu acho que no coração do Diadorim o que aconteceu foi bem isso. Ele ficou surpreso, positivamente. Ele ficou embasbacado. Na cabeça dele foi algo maravilhoso, eu acredito. Sim, e ele sim. se lembrou de alguma coisa que... Não, eu não posso receber isso dele agora. Talvez ele tenha planos para o Riobaldo pós-vingança do Joca Ramiro, não sei. Mas aí o Riobaldo fala, pô, tu ainda tá pensando na vingança? Caramba, a gente quase morreu ali, matamos tanta gente do Hermógenes, do Ricardão. Tu pensa nisso ainda? E aí o Diadorim ficou louco da vida. O Diadorim se estressou com ele. Ele ficou bravo, mas pelo convite do Riobaldo, porque o Riobaldo fala, vamos embora da jagunçagem. Já que é depois de véspera que os vivos também têm de viver por si só, a vingança não é promessa a Deus, nem sermão de sacramento. Não chegam os nossos que morremos e os Judas que matamos para documento do fim de Joca Ramiro? É tipo, já não tá cumprida essa vingança? Já deu, Sim, vamos embora. E aí ele fica muito bravo, Diadorim, porque não matou o Hermógenes ainda, né? E o Ricardão, né? Aí começa uma discussão, porque o Diadorim joga nele, você tá com medo. E aí o Riobaldo sabe que ele não tá com medo, mas ele quer sair disso aí, ele tá cansado. Aí ele começa a jogar chantagem emocional com o Riobaldo, né? Isso que é engraçado. Riobaldo, você pensa bem, hein? Você jurou vinga, você é leal, e eu nunca imaginei um desenlace assim da nossa amizade. Riobaldo, põe tento no que eu estou pedindo, tu fica. E tem o que eu ainda não te disse, mas que de uns tempos é meu pressentir. Que você pode, mas encobre que quando você mesmo quiser calcar firme as estribeiras, a guerra varia de figura. Eu não tinha entendido isso de cara, mas a sequência da conversa mostra pra mim que o Diadorim tá falando pro Riobaldo que ele tem um tino de liderança, que ele pode, de repente, liderar um grupo mesmo, um bando. E o Riobaldo fala, não acha isso. Ele fala, eu sei atirar, eu sei receber ordem, no máximo. Isso, Bom, mas a gente vê que eles meio que ficam... se estranham, né? Eles meio que se afastam um do outro, né? O Riobaldo até considera a ideia de ficar, mas ele bate o pé diante do Diadorim, pelo menos, e fala, vou e vou. Só ainda acompanho até o currais do padre. Lá eu requereio para mim um cavalo bom e trovejo no mundo. Eu vou pegar um cavalo, a gente tá a pé, não dá para debandar agora, mas eu vou embora. Então, que quer mesmo ir? Vai! Aí que é mais chantagem emocional, né? Eu sei que você vai para onde? Relembrando de rever a moça Clara, da cara larga, filha do dono daquele grande fazenda nos Gerais da Serra, na Santa Catarina. Tu com ela, tu casa. Vocês dois assentam bem, como se combinam, enfim. Vai dar pedra pra ela como presente de noivado.
Ai, ai. É aquela coisa, né? Quando você discute com uma pessoa que você gosta e você quer machucar essa pessoa só porque você quer sair vitorioso, E né? você Da sabe onde discussão. machucar, né? Ele fala, vai lá com a Otacília. E aí depois ele fala, se não for com a Otacília, vai lá com a Nhoirinhá, a rama de Isso. ouro, filha da feiticeira. E o Riobaldo falou, eu não tava nem pensando na Nhoirinhá aqui. Ai, caramba, né? Que situação, né? Mas aí cai um tento na cabeça do Diadorim, né? Ele percebe que machucou e, afim, o Riobaldo é amigo, né? Ele fala, tá bom, vai. Você se casa, Riobaldo, com a moça lá de Santa Catarina. Vocês vão se casar, eu sei de mim. Se sei, ela é bonita, eu reconheço. Gentil moça Peçã, peço a Deus que ela te tenha sempre muito amor. Estou vendo vocês dois juntos, tão juntos, prendido nos cabelos dela um botão de bogari. Ah, o que as mulheres tanto se vestem, camisa de caça branca, com muitas rendas, a noiva com o véu de filó. É meio Diadorim reconhecendo que o Riobaldo pode sim ter a própria vida, né? Sim, e o Riobaldo começa então a imaginar como é que vai ser a vida dele, casado com ela, indo passear, ela comprando os vestidinhos, né, de momol, né, uma coisa assim. Isso. E aí ele fica, ao tanto desudadamente ele discorresse, do meu juízo eu perdi o que tinha sido o começo da nossa discussão. Então, ele desculpou ele ali na hora, né, só ficava ali de ouvinte, descambava numa sonhice. Aí você vê que a situação ali, beleza, fizemos as pazes, né, sem ninguém pedir desculpa. Sim, mas pra mim ficou claro que eles chegando lá no currais do padre, ele vai pegar o cavalo dele e vai se pirulitar, né? Ah, não sei, ele já falou isso tantas vezes que eu não acredito mais não. Então, agora vamos ver, né? Aí antes deles chegarem lá no currais do padre, tem uma conversa com o Zé Bebelo que acho que é talvez um pouco importante, que é o Zé Bebelo impressionado com a quantidade de sorte que o Hermógenes tem. E a gente já sabe que é por conta do negócio do demo lá. Ele deve ter feito algum pacto, alguma coisa, mas tudo dá certo pra ele. Então, um cisquinho pelo menos desse assunto volta à baila aí. Ele fala sapo sem colarinho, rei gordo. É engraçado, né? E aí acontece um negócio, uma frase que eu dei risada besta, né? Na virada da 7.3 pra 7.4 aqui. Aí chegamos no currais do padre. O lugar que não tinha nem curral nenhum, nem padre. Eu comecei a rir sozinho aqui. Também ri esse. Mas tinha cavalos, né? Eles tinham cavalos muito legais. Ele escolhe um dele que ele gostou bastante. E aí ele fala, e dei um erro, porque ele era meio sendeiro e historiento. Daqui veio o nome que teve, foi de Padim Celorico. É o nome do padrinho dele pro cavalo. Ainda homenageou o padrinho. Fala sério. E outra coisa legal pra gente que gosta de livros é que o Riobaldo ganha então seu primeiro livro, pelo menos livro de romance, né, de história, que não seja um livro de estudo, ele diz. Isso. Um tal de Sinclair das Ilhas, e que pedi pra deletrear nos meus descansos. Foi o primeiro desses que encontrei de romance, porque antes eu só tinha conhecido livros de estudo. E aí uma frase linda. Nele achei outras verdades muito extraordinárias. E só quem lê livros assim de história sabe o que ele tá falando, né? Verdade. O que eu achei interessante é que eles vão para um sítio, né? Montar acampamento. E o dono desse sítio, que não sabia ler, isso ele frisa bem, é que tinha esse livro e deu para ele, né? Ainda fala, né? Que é um capeado em couro que se chamava Sinclair das Ilhas. E aí, você foi pesquisar para ver se esse livro existia? É bom? Não sei. Eu queria também ter informações? Não fui pesquisar, não. Eu já fica uma indicação pro Clube Ictus, olha aí, mandar um Sinclair das Ilhas, peixe grande é o Riobaldo. Já pensou? Ó, que interessante. Um jagunço, hein? Muito bom. Enfim, eles seguem a viagem, ele menciona o fato de que os cavalos estão sem ferraduras, eu não sei se isso vai ser importante ou não pra história, mas enfim, os cavalos estão sofrendo de alguma forma aí. E uma coisa engraçada, se você for pensar, você que fala, eles parecem que estão andando a esmo aí, vão sem nenhum propósito, nem nada. Eles estão com cavalos, mas eles agora precisam pegar munição e mantimentos e outras coisas assim. Então eles tinham que ir para uma tal de Virgem Mãe. Mas a pessoa que guiava eles errou esse Virgem Mãe e mandou para um Virgem da Laje.
Logo lugar outro, vereda muito longe pro sul, no sítio que tem gente de Pilões, mas já era tarde. Eles se perdem total. Aí eu lembrei de você falando que parece que eles estão andando a esmo, mas não, eles tinham alguém que era o guia deles lá, mas que fez besteira agora, né? Aí eu também fiquei pensando naquela época, e não faz muito tempo, que você tava andando assim na rua, e aí de repente parava um carro com uma família dentro, falando assim, você pode me ajudar? Como é que eu faço para chegar não sei aonde? Aí você, né, com o seu mapa mental, você falava, ó, você vira direita, direita de novo, no terceiro semáforo você vira esquerda, passa a ponte, e aí eu lembrei muito disso. Isso quando não era longe demais, que você dava um trecho do caminho e falou, quando você chegar ali, aí você pergunta de novo que você pega instruções novas. Épocas pré-GPS, né? Pois é, então será que a gente nunca errou quando a gente deu informação? Mas se fosse um daqueles aqui, a resposta ia ser, vai reto toda a vida, né? Engraçado. Enfim, eles entram sertão adentro e sertão mesmo. Aí eles passam mais uns perrengues de viagem aí. Sertão, se diz, o senhor querendo procurar nunca não encontra. De repente, por si, quando a gente não espera, o sertão vem. Que foi o que aconteceu com eles. Entraram, passaram um calor danado, começou a ter um monte de doença no meio deles, uma coisa horrorosa. Teve gente que morreu, Até que eles chegam no lugar que era uma estradinha, e aí começa a ter tipo umas barricadas, né? Uns ramalhos e jaribaras, forma de sinal para não se passar. Óbvio que a gente não respeitou, ele fala, né? De jeito nenhum, a gente foi indo. E aí se redobrou a chave daquelas ramas verdes que não obedecemos outra vez, eles passam adiante. Aí escutaram um latir de cachorros, enxergamos um homem no alto da virada, uns homens, esses estavam com espingardas. Enfim, eles entraram num território aí, no mínimo, a propriedade privada que não era pra ter entrado. Mas aí o pessoal que tava ali, eles só ficaram gritando lá, não pode, pode não, pode não. Não explicavam razão nenhuma, só falavam isso. Pode não. Aí começou a aparecer um com arma, outro com arma. Não tava o bando inteiro junto, né? Eles iam andando e chegou tipo uns 3, 4 só e o resto do bando vinha pra trás ainda. Aí eles falaram, se a gente for pra trás, eles vão achar que a gente é covarde. Se a gente seguir, a gente vai se arriscar à toa. Vamos ficar parado enquanto o resto do bando chega. E aí os caras tentando enxotar eles, até que chega o bando e aí, agora o negócio é outro. Eles meio que pedem desculpa, não, a gente... Mas foi um lugar bem bizarro. Pra mim, me lembrou, por exemplo, um episódio do Arquivo X, saudoso Arquivo X, onde tem uma comunidade toda diferente, sozinha no mundo, assim. E foi bem estranho esse pessoal vivendo, parece que até em séculos passados, quase sem roupas e com armas muito antigas. Eles mesmos faziam a própria pólvora. Um negócio muito doido. Deve existir esse povo tão recluso assim, Isso, né? eles viviam na própria subsistência deles lá. E aí veio uma frase, eu até postei lá no meu Twitter, que falei que é impressionante que eu tô gostando de um livro que tem uma frase assim. O senhor Uturge, mestre, a gente viemos no graminhar. O senhor Uturge. E assim, eu tentei entender, não entendi o que quer dizer a coisa aqui. Uturge. Mas o senhor não é o espaço senhor, é tudo junto com 2 S's ainda, né? Senhor, Não, a gente vê que o Zé Bebelo começa, né, todo político, tentar contornar a situação, né? Aí eu achei interessante que eles perguntam, né? De onde vocês vêm, né? Ele, do Brasil. Eu falei, sair do país eu não vi, né? Mas não. Mas era um contexto tão estranho que nem Brasil parecia ali. Mas aí a gente descobre que esse grupo aí, na verdade, eles estão meio que fugidos de uma vizinhança que tá quase com uma peste negra ali, né? É o Bexiga da Preta. Eles estão tentando evitar que a doença chegue ali, então eles não querem que ninguém passe. E a princípio eu pensei que era um lugar que eles o bando do Zé Bebelo, já tinha passado e estava chegando lá. E eles não queriam que entrasse para não correr risco de passar doença. Mas não, é para onde eles vão. É uma cidade que ainda vai aparecer à frente, aí um vilarejo, sei lá o quê. E aí eles não querem ter nenhum tipo de contato. Mas o bando do Zé Bebelo segue adiante e o Riobaldo fica morrendo de medo, né? Ele fala, quando a gente encontra essas pessoas aí que são muito diferentes da gente, numa outra realidade, a gente tem que tomar um cuidado. A gente não devia nem ter mexido com eles. Eu tô meio desconfiado agora que vai acontecer alguma coisa ruim com a gente aqui pra frente, eu tô com medo. E aí ele fala, né, de um povo, assim, eu não entendi se ainda era esse bando ou se eram as pessoas do vilarejo, que os homens eram bem orelhudos, né?
Ah, deu um pouquinho de medo, assim. Não, eu acho que é desse grupo ainda. Porque quando eles chegam no vilarejo, é quase uma vila morta ali. Ainda tem gente ali morando, eles estão queimando bosta de cavalo, né? Pra fumaça. Aham. Pelo que eu entendi, de alguma forma eles acreditavam que a fumaça dessa queima aí era algum tipo de remédio que ajudava na cidade, eu não sei. Mas ninguém vinha falar com eles. Era quase uma cidade fantasma, só que com pessoas morando lá, né? Não, é interessante que mais pra frente, o Riobaldo, eles vão atravessar um rio, né, tal. Eu sei que eu tô pulando um pedaço, mas... Uhum. Porque achei muito interessante que o Riobaldo começa a remar e tal, e aí ele fica pra ele mesmo. Carece ter coragem. Carece ter muita coragem. Você vê que ele realmente não tava, assim, muito certo de estar seguindo pra essas bandas, né? Uhum. E aí eles começam a rezar, né? Tem o tal do Joey Bexiguento, que já tinha aparecido, e o Pacamã de Presa sabiam rezas para São Sebastião e São Camilo de Leles. Mas não dava tempo dele ensinar as rezas para todo mundo. Então cada um começou a rezar, o que sabia, porque a coisa tava estranha. E o Zé Bebelo firme e forte, né? O Riobaldo até tenta convencer o Zé Bebelo de mudar de rumo, mas o Zé Bebelo, não, vamos reto. Isso. Também você vê nessa parte, né, que no medo ninguém é ateu, né? É aquela coisa, né? Quando a coisa aperta, a gente recorre aos santos, né? A Deus, enfim, né? Que a quem você quer se apegar, né? Sim. Aí eles passam no meio do vilarejo, a população tá tudo, parece que tá num funeral todo mundo. Por causa, acho que, da doença, tudo. Eu acredito que o bando ficou com medo de pegar essa doença, né? Sim. As pessoas não dão atenção pra eles. Ele fala, aquela travessia durou só um instantezinho enorme. Instantezinho enorme. Mesmo que os cavalos nossos iam indo devagar, que é como se vai, quando todos rezando sozinhos em cima deles, devagar numa procissão, não se perturbou palavra. E foi que dali acabamos de surgir da repoeira e fumaça de estrume, eles estavam queimando lá, e do corusco da labareda alguma, e a mormaceira, Deus que tornasse a tomar conta deles, do Sucruiu, que é o nome do lugar, daquele transformado povo. E aí eles atravessam ali, o Riobaldo lembra do ódio que ele tem do Hermógenes, e isso é muito recorrente, né? Isso, ele fala que não quer guardar mágoa de ninguém, que ele quer ser amigo de todo mundo, menos do Hermógenes. Ele lembra o nome de vários personagens que seguiram eles, né? Sim, sim. Mais o Hermógenes. O Hermógenes é o capeta, então tem que odiar ele. Óbvio que o Hermógenes deu o motivo, né? Mas ele nunca foi fã do Hermógenes. Isso ele falou desde o início. Não, nem quando o Hermógenes gostava dele, né? Ele já não gostava. Eles chegam num tal do Retiro do Abrão. Era onde eles queriam chegar, porque eles achavam que ia ter suprimentos, várias coisas por ali. Mas, na verdade, é uma casa que foi praticamente abandonada lá. E, inclusive, eles chegam lá e começam a fugir umas pessoas. E aí, depois eles percebem que o lugar estava sendo, na real, roubado. Nossa. E aí, um molequinho, adolescente, pelo que eu vi aqui, ele fala, um pretinho, ele se confunde na hora da fuga e vem correndo pro lado deles, em vez de ir pro lado do outro. E aí, meio que ele é pego sem querer. Mas o Zé Bebelo não mata ele, né? Não, o moleque só quer sobreviver, né? Ele chega perto, esvazia o saco de coisas que ele tinha roubado, joga pro lado e fala, tirei nada não tenho nada, não tenho nada. O nome dele é Guirigó, minha graça é essa, sou filho de Zé Câncio, seu criado, sim senhor. E aí descobre que eles moravam naquela cidade que eles acabaram de passar, que é a cidade que tá tudo doente. O moleque é magrinho que parece semi-morto. Eles falam que se tivesse encontrado em um outro lugar, um jagunço podia fácil dar um tiro nele, e pra meio que um tiro de misericórdia, porque ele já tava morrendo mesmo. Já pensou? Realmente. E aí ele fala, não, o que vocês vieram caçar aqui? Fala, porque ele fala que ele veio buscar comida, né? Eu falei, o que tem comida aí? Essas tralhas que você amoitou aí no saco não tem nada? Eu falei, que já comer já acabou tudo. E aí eles ficam com dó do moleque, eles ficam torcendo pro moleque pedir clemência, pra ele chorar, mas o menino não faz isso, né? E eles ficam com dó, mandam o moleque embora, ele vai, pode ir embora, se fosse logo embora, Zé Bebelo consentiu em ordem, ainda jogou um pedaço de rapadura que ele aparou fácil como uma bocada, pra tu adoçar essa sua tripinha preta. E o Diadorim, ele fala, ai, coitadinho, né, os dentes dele estavam alumiando de brancos, né. E é legal que aqui a gente vê que o Zé Bebelo, no começo do que a gente leu hoje, ele tinha falado que a política agora ficou pra trás com essa minha decisão, né. Mas ele acha que ainda quer ser candidato, porque ele fala, Zé Bebelo falou,
o que impõe é se educar e socorrer as infâncias desse sertão. E aí, pra mim, aqui é a ambição política dele, porque a gente sabe lá desde o começo que era essa a ideia dele mesmo, né? E ele vê um caso desse, acho que de alguma forma ele é tomado por uma certa emoção aí e fala que não, eu podia fazer a diferença nesse mundo aí. É verdade. Bem no finalzinho, o Riobaldo fala, eu ia fazer o sinal da cruz, né? Mas com a mão não cheguei a abolir. Porque isso me pareceu falta de caridade pensando no menino pretinho. Então, sei lá. Foi só isso a leitura de hoje. Foi mais uma fugida deles lá. Eles saíram do contexto, então, de guerra com os Hermógenes, arrumaram uns cavalos. Brigaram entre eles. Se perderam, brigaram e vamos ver o que vai acontecer ainda amanhã. Tá acabando, Thiago. Tá acabando, a leitura tá gostosa ainda. Ela, às vezes, é um pouco cansativa. Ontem, por exemplo, pra mim foi mais cansativo que hoje. Você falou que hoje foi um pouquinho mais difícil pra você. Eu acho que um livro desse porte, ele vai muito conforme o nosso humor do dia, ou conforme a nossa disposição. Mas esse capítulo foi gostoso de ler. Foi um capítulo que eu li devagarzinho, fui pensando na vida. O que eu acho legal é que esse é aquele tipo de livro que nós, como brasileiros, nós temos que dar um valor inestimável. No sentido de que temos que, pelo menos, em algum momento da nossa vida, ter um conhecimento do que se trata o Grande Sertão Veredas, né? Não só por causa do vestibular, Enem, enfim, mas porque é uma baita de uma lição de uma realidade que existiu, existe e talvez vai existir para sempre, né? Sim. E pode ser muito longe da nossa realidade, mas ainda assim faz parte da história do nosso próprio país. Até mais do que isso, Carol. É legal porque esse livro, a história que ele conta, não tem absolutamente nada a ver com a minha realidade. Nada. No entanto, ele me fala tão forte. Eu percebo coisas na minha vida ou repenso coisas da minha vida. Eu tenho algumas pretensões de escrita, né? Eu gosto bastante de escrever alguns contos. Ele me dá tantas ideias, tem tantas ideias de coisas da minha vida que eu pensei e falei, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é muito simples, isso aqui não consigo tirar nada disso. E aí eu venho num livro desse e falo, poxa, tem tanta coisa simples na minha vida que eu deveria guardar de uma forma mais preciosa. Não tô nem só falando de forma escrita, mas dar atenção na minha própria memória ou coisas desse tipo que eu acho que é banal, mas na verdade não é a nossa vida, né? Verdade. E assim, como você falou, acaba sendo muito distante da gente que mora aqui no Sudeste, no Sul, mas conversando com a minha mãe sobre esse livro, eu cheguei a perguntar que a minha mãe, ela é do interior do Rio Grande do Norte, ela morava num sítio que fazia divisa com a Paraíba. Então, assim, num lugar realmente bem longe de uma cidade grande. E eu perguntei, mãe, tinha essa situação de jagunços ou essa coisa de cangaceiro? E ela falou, tinha muito disso. E minha mãe, ela nasceu na década de 60, então ela tem 50 anos. Não é uma coisa muito longe, não, né? Esse livro mesmo é muito anterior à vida dela, né? Exato. Então você vê, o que me lembrou também um outro livro, até uma indicação, pessoal, um filme nacional chamado Os Narradores de Javé. É um filme muito engraçado que conta a história de uma cidadezinha chamada Javé, que vai desaparecer do mapa por uma razão. E aí os moradores têm que narrar a história dessa cidade. É muito gostoso. E você vê que essa coisa de cidades abandonadas, por doença, enfim, isso existiu e existe ainda nesses lugares mais ermos, né? Então, Narradores de Javé, vão atrás que vocês vão gostar muito e vão lembrar muito do Grande Sertão Veredas. Legal. Estamos seguindo então, chegando perto do final aí desse livro, mais ou menos, né? Um pouquinho mais de uma semana para acabar ele, mas firmes e fortes aí. Se você tá seguindo com a gente, não desiste. Duvido que se você chegou até aqui, você vai desistir agora, né? Por favor, dá um ânimo pra gente saber que vocês também estão acompanhando. Com certeza. E é isso aí, até amanhã então. Até amanhã, pessoal.